Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Abreu, eu sou psicóloga, sou terapeuta dos esquemas, sou especialista no transtorno de personalidade narcisista e no vídeo de hoje eu venho responder uma dúvida bem frequente. Os narcisistas podem mudar? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu gostaria que você ativasse o sininho de notificação para receber meus vídeos com frequência, curtisse o vídeo e deixasse seu comentário aqui abaixo. Eu vou adorar saber. E respondendo essa pergunta, sim, os narcisistas podem mudar, tá? Eu vejo muito na internet desinformação, eu vejo vídeos, eu vejo, eu vejo comentários, eu vejo haters falando sobre isso, eu vejo blogs afirmando que narcisistas não mudam, que eles não têm solução, que acabou a partir do momento para a própria pessoa, inclusive, quando descobre que ela tem um transtorno de personalidade narcisista. Uma coisa que eu quero que vocês entendam: narcisistas, eles não querem ser narcisistas. O transtorno de personalidade narcisista, ou a pessoa que tem traço, o tratamento é o mesmo. É óbvio que não é fácil o processo de mudança, porque a gente está falando de uma experiência interna, a gente está falando de muitas necessidades emocionais não atendidas, a gente está falando de estratégias de enfrentamento que essa população utiliza com frequência, apesar de difícil, apesar de desafiador, porque a partir do momento que a pessoa ela abre mão de características de personalidade, é como se a pessoa estivesse abrindo mão da verdade absoluta, de uma verdade absoluta a partir de um véu de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. E é claro que não é um processo fácil. É claro que vai haver momentos onde a pessoa ela vai cometer deslizes, mas isso não pode significar que a pessoa não pode mudar. Não pode significar que ela precisa internalizar os rótulos que constantemente são difundidos na internet. Isso não faz sentido. Só eu sinto que o que as pessoas querem ver quando se trata de transtorno de personalidade narcisista é que essa população ela deixe de ser narcisista. E eu acho que é isso que causa muita confusão quando as pessoas vêm na internet falar sobre transtornos de personalidade, porque isso não acontece. Uma pessoa que tem um funcionamento e uma personalidade narcisista, ela não vai deixar de ser narcisista, na essência. O que eu proponho aqui é a gente abrir a cabeça um pouquinho no que diz respeito à recuperação. E quando eu falo de recuperação, eu falo de remissão de alguns comportamentos e de um funcionamento narcisista. E não estou dizendo aqui e vendendo a ideia de que a pessoa ela vai deixar de ser narcisista. Quando eu falo em remissão, eu falo ah, da possibilidade da pessoa ela entrar num processo de autoconscientização, porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece minimamente o nosso funcionamento, a gente nunca pode falar em remissão. Eu falo, quando eu falo de remissão, eu falo de tratamento, eu falo também muito sobre psicoeducação, de como essa pessoa funciona, para ela entender como que isso se aplica na vida dela e nos relacionamentos com pessoas que são importantes. E quando essa remissão, pessoal, começa a acontecer, significa que a pessoa ela está deixando de ter um funcionamento
que é prejudicial para os outros, que ela não está mais funcionando ou que ela não quer mais funcionar e que ela está conseguindo substituir essas respostas emocionais intensas e inconscientes por respostas emocionais mais adaptativas, ah, deixando de ser desrespeitosamente grandioso, que é uma das estratégias de enfrentamento de quem tem o transtorno de personalidade narcisista, que pode ser uma das estratégias, existem outras estratégias, que ele não, para além dele não ser desrespeitosamente grandioso, quer dizer que ele está se adaptando ao mundo, tá? E reaprendendo através da sua experiência interna a se relacionar com o mundo. É sobre isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo e não estou pregando aqui e desenvolvendo uma ideia de que a pessoa ela deixa de ser narcisista, porque isso não acontece. É um funcionamento. É um jeito de pensar, é um jeito de agir, é um mecanismo de defesa. Mas isso não quer dizer que ela não possa reaprender a lidar com esse funcionamento. Significa que a pessoa ela pode olhar para o seu funcionamento sem necessariamente transferir para o outro aquilo que ela está sentindo. Pessoal, é isso que a recuperação faz. Ela faz com que a pessoa ela saia desse funcionamento automático, tá? E comece a entender o que está por trás dos seus acionamentos. Quais são os gatilhos que faz com que ele se comporte de determinada maneira que é prejudicial para si e para as pessoas que ele convive. É sobre isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando em momento algum de cura. Eu gosto muito de dar um exemplo quando se trata de funcionamento que se não existe cura para o transtorno de personalidade narcisista, não existe cura para o transtorno de personalidade borderline, e, no geral, não existe cura para o funcionamento da personalidade de uma pessoa, seja ela obsessiva compulsiva, seja ela histriônica, seja ela antissocial, seja ela borderline. E falando especificamente no tratamento do transtorno de personalidade borderline, até mesmo para vocês começarem a internalizar e entender essa ideia, por muitos anos, por anos a fio, pessoas com transtorno de personalidade borderline eram vistas como pessoas loucas. Então, por muito tempo, essas pessoas eram vistas como pessoas que não tinham solução, que era rejeitada pela medicina, que não se acreditava num processo de remissão. E hoje, através da TBT, né, que é a terapia comportamental dialética, a gente já sabe, através de evidências robustas, né, que 75% das pessoas que têm esse traço de personalidade borderline tiveram uma remissão significativa. Então é importante ressaltar com isso que nós não podemos ser injustos no que diz respeito a taxar pessoas que sofrem com esse funcionamento narcisista. Porque por muito tempo as pessoas acreditavam que não tinha solução também para o transtorno de personalidade borderline. E hoje o que a gente tem de evidências é que sim, essas pessoas elas podem entrar num processo de remissão, mas é claro, pessoal, que nem todas as pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline, elas vão conseguir entrar num processo de remissão. Da mesma forma que dentro do transtorno de personalidade narcisista, sim, podem haver pessoas que não vão conseguir entrar num processo de remissão, mas isso não pode ser uma verdade absoluta. E no que diz respeito ao transtorno de personalidade narcisista, para além dele ser novo no que diz respeito à classificação, tem muita coisa sendo estudada, tem muita coisa sendo desenvolvida. Existe sim estudos comprovando que depois de 2 anos de tratamento, e o principal tratamento é a terapia,
principalmente terapeuta dos esquemas, terapeutas que têm essa abordagem mais integrativa, que houve 53% de remissão no que diz respeito ao funcionamento dessas pessoas. Olha que interessante. A gente está engatinhando em relação a isso. A gente não pode ser categórico, a gente não pode ser irresponsável, a gente não pode vender a ideia que essas pessoas são monstros, que essas pessoas não têm solução, de que elas sempre serão erráticas, de que elas são um erro, de que elas são pessoas más, que elas são sempre o vilão da história. A gente não pode falar sobre isso. É irresponsável a gente falar, afirmar isso categoricamente enquanto profissional, tá? Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta, compartilhe e nunca se esqueça, procure ajuda. Você não está sozinho, você não está sozinha. Autoconhecimento liberta, por mais que façam você acreditar que não tem solução. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.